Pessoal, para essa aula a gente vai fazer uma introdução sobre função exponencial. Só que para entender função exponencial é muito importante a gente estar afiadinho aí com relação a potência, potenciação, equação exponencial, essas coisas, né? Então vamos dar uma relembrada aí importante. Quando eu tenho potenciação, por exemplo, 2 elevado ao cubo. O que significa 2 elevado ao cubo? Significa o 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, quando eu tenho A elevado a N, que é igual a M, esse A é a base, esse N é o expoente, esse expoente é a quantidade de vezes que aquele número será multiplicado. Então, eu faço 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Muito cuidado com sinais positivos e negativos, ó. Quando eu tenho menos 2 elevado ao cubo, é a mesma coisa que menos 2, que multiplica menos 2, que multiplica menos 2. O resultado vai ser menos 8. Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado e menos 2 elevado ao quadrado, são coisas completamente diferentes. Por quê? Menos 2 ao quadrado, ele todo está elevado ao quadrado. Então, é menos 2 que multiplica menos 2. Aí, o resultado vai ser 4 positivo. Quando eu tenho ele escrito dessa forma, menos 2 ao quadrado, é só esse 2 que está elevado ao quadrado. Então, é bem diferente desse caso aqui. Eu repito esse menos e faço 2 ao quadrado. Então, o resultado vai ser menos 4. Como vocês estão no ensino superior, vocês podem colocar tudo direto na calculadora, mas sempre respeitando parênteses, tá? Se houver parênteses, coloque. Se não houver parênteses, não coloque, tá bom? Vamos relembrar algumas propriedades que vão sair, por exemplo, quando a gente tem potência zero, 2 elevado a zero. 2 elevado a zero é a mesma coisa que 1. Qualquer número elevado a zero é 1. 2 elevado a 1 é como se eu tivesse o 2 uma única vez. Então, é o próprio número. Pode acontecer também de ter uma fração. Imagina que eu tenho aqui 3 meios elevado ao cubo. É como se eu tivesse 3 meios vezes 3 meios vezes 3 meios. Então, fazendo a multiplicação aqui dos numeradores. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, sobre 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou, quando eu tenho uma fração elevada a uma potência, eu posso fazer 3 ao cubo dividido por 2 ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, 27. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Tá vendo, gente? Dá o mesmo resultado. E o que normalmente eu percebo que o pessoal tem mais dificuldade é quando aparece potência negativa. Por exemplo, imagine que eu tenho aqui 1 quarto elevado a menos 2. Se esse número aqui, esse expoente, é a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar o número, como é que eu vou multiplicar 1 quarto por ele mesmo menos 2 vezes? Não é estranho? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar esse sinal negativo. Quando eu tiro esse sinal negativo, eu faço uma inversão aqui na base. Então, eu troco isso aqui de lugar. Isso aqui fica 4 dividido por 1. Aí, essa potência passa a ser positiva. Só que 4 dividido por 1 é a mesma coisa que 4, né? Então, eu tenho que 4 ao quadrado é igual a 16. Cuidado para não fazer 4 vezes 2, tá, pessoal? É ele vezes ele mesmo. Se a gente tivesse 2 terços elevado a menos 3, como que ela ficaria? Primeiro passo, faz a inversão da base para poder trocar o sinal. Ah, mas aí a gente já fez essa conta aqui em cima. Então, esse resultado vai ser 27 oitavos. Bom, então vamos às principais propriedades e definições de potenciação. Quando a gente está multiplicando A elevado a M por A elevado a N. Então, a gente tem aqui mesma base, que é A, numa multiplicação. Eu conservo a base e somo os expoentes. Por exemplo, quando eu faço 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Se eu for usar essa propriedade, eu vou conservar a base, que é 2, e vou somar os expoentes. 2 elevado à quinta. Vamos ver se isso está certo? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 2 elevado ao cubo, 8. 4 vezes 8, 32. 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, essa é uma propriedade muito utilizada.
A outra propriedade é usando a operação inversa, quando eu tenho a elevado a m dividido por a elevado a n. Gente, se aqui eu estou aplicando uma operação inversa, aqui também vai aparecer a operação inversa. Qual que é a operação inversa da soma? É a subtração. Então, eu conservo a base, que é a, e subtraio os expoentes. Vamos ver se isso confere. Se eu tenho 2, vamos mudar a potência aqui. Se eu tenho 3 elevado ao cubo dividido por 3 elevado ao quadrado. Usando a propriedade, eu vou conservar a base, que é 3, e subtrair os expoentes. Então, vai ficar 3 elevado a 1, que é igual a 3, né? Se eu fosse fazer a operação 3 elevado ao cubo dá 27, dividido por 3 elevado ao quadrado, que é 9, também vai dar resultado 3. Outra propriedade é quando a gente tem potência de potência, a elevado a m elevado a n. Então, eu mantenho a base e multiplico esses expoentes. Vamos ver se isso está certo? Imagine que eu tenho aqui 2 elevado ao quadrado elevado a 3. Aí, vai ser 2 elevado a 2 vezes 3, usando a propriedade, que vai dar 2 à sexta. Se eu fosse fazer essa continha, 2 ao quadrado, 4. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Outra propriedade, quando eu tenho uma fração. Imagina que eu tenho a sobre b elevado a m. Eu posso escrever a elevado a m sobre b elevado a m. E não posso usar essa propriedade aqui, pessoal, porque a e b são coisas diferentes, tá? A gente só pode usar essas propriedades aqui quando a base é a mesma. Outra propriedade, se eu tiver, por exemplo, a elevado a menos m. Então, se a potência dela for negativa, primeiro passo, eu faço uma inversão. O denominador aqui não é 1? Então, se eu fizer uma inversão da base, vai para 1 sobre a elevado a m. E as definições importantes. A elevado a 1 é o próprio a, porque ele uma única vez, e a elevado a 0 é sempre igual a 1. Outra propriedade importante é quando eu tenho raiz enésima de a elevado a m. Isso pode ser escrito como a elevado a m sobre n. Por exemplo, uma que vai aparecer bastante, né? Raiz quadrada de, por exemplo, de 5. Então, a raiz é quadrada, esse índice aqui é 2. Se aqui eu tenho 5, é porque a potência dele é 1. Então, eu posso reescrever isso como 5 elevado a 1 meio. Então, pessoal, se eu tenho, por exemplo, assim, 9 elevado a 5 sétimos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho a raiz com índice 7 e aqui dentro dela 9 elevado a 5. Então, essa ida e essa volta são super importantes, tá? Deixem essas propriedades bem organizadinhas aí no caderno, porque a gente vai precisar bastante disso daqui, tá bom? Meninos, então, para a gente poder fazer o estudo da função exponencial, é muito importante vocês pegarem sempre pelo nome. Por exemplo, nós vimos função de primeiro grau. Como que eu olho para a função e identifico que ela é de primeiro grau? Se ela é uma f de x, primeiro grau, a maior potência que vai aparecer da variável x é 1. Então, ela vai ter sempre essa cara, ax mais b. Esse a tem que ser diferente de 0. Esse b até que pode ser 0, mas o a não pode. Quando eu tenho uma função de segundo grau, quer dizer que o maior expoente para o x é 2. Então, a função ela vai ter sempre essa cara, ax ao quadrado mais bx mais c. Esses dois termos podem ser nulos, mas esse aqui não. A diferente de 0. E quando a gente fala de função exponencial? O segredo de uma função exponencial é que a variável aparece sempre no expoente. A variável pode ser x, pode ser t, pode ser k, pode ser uma série de coisas, tá? Não apenas x. Então, por exemplo, quando eu tenho uma função assim, ó,
Y é igual a 2 que multiplica 3 elevado a x. Olha onde que está a variável. Ela está no expoente. Então, se ela está no expoente, isso aqui é uma função exponencial. Se eu pegar, por exemplo, uma função f de t, que é igual a meio elevado a menos t mais 4. A variável agora em questão é o t, mas onde que esse t está? Esse t também é potência. Então, cuidado para não falar assim, gente. 2 vezes 3x, não é 3x, é 3 elevado a x. Meio elevado a menos t mais 4. Então, pessoal, para ser uma função exponencial, f de x, que é igual a elevado a x, esse a ele tem que ser maior que 0 e ao mesmo tempo diferente de 1. Por que ele tem que ser diferente de 1? Porque se for 1 elevado a x, qualquer número que seja o valor do x, o resultado vai dar sempre a mesma coisa. Imagina, por exemplo, essa função aqui. F de x que é igual a 2 vezes 1 elevado a x. Ela não é função exponencial. Por quê? Quando x é igual a 0, eu vou ter 2 vezes 1 elevado a 0. Isso aqui dá 1 vezes 2 dá 2. Quando x for igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 elevado a 1. Então, a gente vai sempre repetindo esse resultado, tá? Então, a condição para ela ser função exponencial é que eu tenha a maior que 0 e, ao mesmo tempo, a diferente de 1.